Muito bom, olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar nossa aula de Físico-Química. Hoje nós vamos dar início aos cálculos envolvendo constantes de equilíbrio. Na aula passada nós entendemos que em um dado momento a reação ela se estaciona em termos gráficos, mas ela ainda ocorre em termos dinâmicos e que estas equações, ou esta equação em si, ela precisa de um estudo mais matemático, porque nós conseguimos determinar as concentrações que se estabilizaram e a partir daí a gente pode dizer que a equação ela tem uma característica própria naquela temperatura. Então, recapitulando o que a gente viu, nós temos... Deixa eu voltar aqui com a minha carinha. Aí. Nós tínhamos aprendido que o cálculo da constante de equilíbrio, na verdade é o que vamos ver agora, inicialmente nós vimos este gráfico de entalpia, né, onde nós tínhamos uma certa quantidade de reagentes com uma certa energia e que depois de vencido uma barreira energética, atingido um estado chamado complexo ativado, ele passa a adquirir características mais próprias do produto. E aí, passado de reagente, chegado ao ápice de energia, ele desce até se estabilizar numa energia que é dos produtos. Nesse exemplo aqui eu coloquei uma reação exotérmica, mas poderia ter uma reação endotérmica. Ok. Esse gráfico ele demonstra energeticamente o que acontece, mas tem como determinar isso quantitativamente, que é pelas concentrações. Mas aqui vou ressaltar apenas uma observação que foi feita nas aulas passadas, que é a energia do complexo ativado. Então é isso que eu quero lembrar, que a energia do complexo ativado, a energia de ativação, né, que é essa lombadinha, ou seja, a quantidade de energia que foi necessário para vencer o complexo ativado aqui. Comparando aqui reagentes com o complexo ativado, essa diferença de energia e essa lombadinha a gente chamou de energia de ativação. E essa energia de ativação está diretamente ligada a uma constantezinha cinética, que foi todo um trabalho de explicar o porquê. Também vimos logo nas primeiras aulas que, numa dada reação, uma certa quantidade de produtos ela é fabricada, produzida até se estabilizar, ao passo que os reagentes são consumidos também, seguindo a proporção estequiométrica até se estabilizar. Assim nós atingimos o que chamamos de equilíbrio, que aqui nesse gráfico podemos dizer que lá para depois de 2 segundos a princípio, você tem um equilíbrio estabilizado, porque as concentrações não mais se alteram. Isso é uma característica própria do equilíbrio. Só que o fato das concentrações não se alterarem não significa que a equação ela parou. Nós podemos dizer, em outras palavras, que a nossa equação química ela adquiriu um equilíbrio dinâmico. E nós podemos escrever isso matematicamente, retratando a velocidade da reação. Então vamos supor que eu tenho uma reação de reagentes caminhando para produtos. Então vamos supor aqui um R caminhando em duplo sentido para P. Deixa eu colocar um símbolo aqui. Ih, vai dar trabalho. Vamos colocar isso aqui em termos de equação. Então, reagentes. Vamos pegar umas setinhas aqui. Dupla seta. Indo para produtos. Vou aumentar aqui a letrinha desse negócio. Muito bom. Ok, então temos essa simbologia, reagentes em equilíbrio com produtos. Como é que eu posso determinar agora as equações ou as velocidades da reação? Então você tem velocidade 1, digamos assim, sendo igual a constantezinha 1 pela concentração dos reagentes, o que a gente aprendeu, supondo uma reação elementar. Então temos aqui uma equação da velocidade, a lei da reação que determina a síntese desse produto. E também nós aprendemos a velocidade inversa, V2. O V2
ele será uma constantezinha 2, ou seja, inversa, com a concentração dos produtos. Então aqui eu estou retratando uma velocidade do inverso. Nós retratamos a velocidade da ida, que é a fabricação dos produtos que depende do reagente, e agora eu estou retratando a volta, que é a fabricação dos reagentes que depende dos produtos. Então eu fiz a equação, a lei da reação, tanto para ir quanto para voltar. E nós sabemos nessa história toda que quando se atinge um equilíbrio químico, este equilíbrio é dinâmico e este equilíbrio retrata que a velocidade de 1 é igual à velocidade de 2. No equilíbrio. Então, essa igualdade matemática seria uma forma de retratar este equilíbrio dinâmico. Deixa eu separar aqui para a gente poder enxergar melhorzinho. Então, dado uma equação, colocar aqui a velocidade, a lei da reação direta, que é dado por essa equação, e aqui a lei da reação inversa, que é dado por essa equação. E nós, a princípio, sabemos que no equilíbrio existe uma movimentação dinâmica, onde tanto a ida quanto a volta acontecem, mas que em termos numéricos elas são iguais, as velocidades se equivalem, tanto para ir quanto para voltar. Isso é uma forma matemática de expressar o equilíbrio dinâmico, que é bem característico no gráfico quando você tem essas concentrações estabilizadas num platô. Portanto, a partir dessas duas observações, que nós já sabemos, que a lei da reação é isso mesmo, constantezinha vezes a concentração de quem inicia a reação, seja direta, seja inversa. Então essas leis de reações não tem nenhuma novidade. Agora, essa igualdade, ela é a nossa novidade nesta aula, onde eu vou poder, a partir da lei da reação, deduzir a consequência disso. Então, se a gente sabe que V1 é igual a V2, vamos caminhar agora matematicamente. Como é que eu vou retratar agora essa igualdade? Bom, nós sabemos então que V1 é igual a V2. E quem é V1? V1 não é constante 1 vezes a concentração de reagentes? E quem que é V2? V2 não é constantezinha 2 vezes a concentração dos produtos? Ora, se isso de fato existe, então nós podemos rearranjar esta igualdade deixando de um lado todas as concentrações e do outro lado as constantes. Então eu vou escrever aqui que a constantezinha K1, quando dividida pela constantezinha K2, ou seja, passa o K2 dividindo, vai ser igual à concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Perceberam matematicamente? Eu peguei a constante 2, passei dividindo. E peguei o reagente e passei dividindo embaixo do produto, criando essa igualdade matemática. E nós sabemos, antecipadamente, nós podemos dizer que no equilíbrio as constantezinhas cinéticas, conzinhas da direta, e a constantezinha inversa, elas são constantes também. Afinal, elas são constantes matemáticas. Então, o que nós podemos intuir disso? Escrevendo aqui, então, a constantezinha inversa. A constantezinha direta e inversa, elas retratam um valor constante. Elas são constantes. Então, essa informação aqui, ela não vai nos ajudar muito. Em que sentido? Que uma vez que a constantezinha cinética, tanto para ir quanto para voltar, se estabelecem, são constantes, e elas retratam a energia de ativação tanto para ir quanto para voltar,
E uma vez atingido um equilíbrio químico, essas duas constantezinhas elas podem retratar uma coisa que nós podemos chamar de constante de equilíbrio, que seria uma constante maiúscula. É exatamente uma igualdade dessa conta de K1zinho, constantezinha 1, dividida pela constantezinha 2. Essa afirmação só nos é permitida por quê? Porque nós sabemos que as concentrações elas se estabeleceram e que as constantezinhas cinéticas também não se alteram mais, porque eu tenho a temperatura constante e eu tenho todos os fatores de pressão e volume também constantes nessa equação. O fato delas serem constantes garante que existe então um número que retrata essa equação, que é a tal da constante de equilíbrio. Então, uma vez que nós temos a constante de equilíbrio que retrata matematicamente a equação, nós podemos dizer que essa constante sempre será a concentração dos produtos dividido pelas concentrações dos reagentes quando estabelecido o equilíbrio químico. Então, essas duas igualdades aqui que a gente colocou, ó, que a constantezinha, que a constante de equilíbrio maiúscula, Kzão, ela é igual à relação entre as constantes cinéticas, isso é uma verdade por conta das constantes cinéticas não se alterarem quando a temperatura, pressão e volume são constantes. Aqui é importante também citar quando P, V e T são constantes. Por isso, nós podemos dizer que essas constantes cinéticas que a gente aprendeu a determinar lá atrás podem retratar um número melhor agora, que retrata toda a equação química. E uma vez que estas relações K1 sobre K2 é igual a produto sobre reagente, nós podemos dizer que a constante de equilíbrio é a concentração dos produtos pela concentração dos reagentes. Vou mostrar um exemplo agora prático, ainda usando algumas palavrinhas, para vocês poderem entenderem legal o que quer dizer isso. Vamos supor que eu tenho um reagente A que reage com uma certa quantidade de B, estando esses caras em equilíbrio com um C e um D. Como é que eu posso retratar a cinética dessa reação? Ora, a gente sabe que V1 é igual a uma constantezinha K1, concentração do Azão, tudo isso elevado ao coeficiente estequiométrico, lembra da lei da reação? Azinho, que multiplica Bzão, tudo isso elevado ao coeficiente estequiométrico Bzinho. E também sabemos que V2 é igual a K2, concentração do Czão elevado a Czinho, concentração de Dzão elevado a Dzinho. Certo? Então eu tomei como referência agora uma equação genérica e a partir dela, usando as leis da equação, as leis da velocidade, o que eu posso dizer? Que as duas equações são iguais. Que V1 é igual a V2 no equilíbrio. A partir daí, então, eu posso pegar essas informações que é o V1 e dizer que isso vai ser igual ao outro que é o V2. Copiando e colando aqui. Fazendo o rearranjo matemático, colocando K1 sobre K2 aqui de um lado, isso tudo igual a esses termos dos produtos dividido pelos reagentes, eu vou conseguir construir o que a gente chama de constante de equilíbrio.
olha só, todos esses dados aqui, toda essa igualdade, ela pode ser simplificada como a gente fez aqui em cima. A constante de equilíbrio, então, já que ela é a relação K1, K2, então eu posso dizer que tudo isso daqui é igual a uma constante Kzão de equilíbrio. E essa constante de equilíbrio, então, vai ser igual à concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Essa igualdade é a fórmula que vai definir vários exercícios para vocês. É essa fórmula que vocês precisam aplicar nos exercícios. Tomar o cuidado de colocar a concentração dos produtos e dos reagentes e os seus coeficientes estequiométricos bonitinho, jogando os dados e fazendo conta. Toda essa dedução matemática que eu fiz, igualando as velocidades das leis das reações e chegando à razão entre K1 e K2, é cobrado em alguns exercícios para vocês trabalharem essa dedução matemática, para saber de onde vem a constante de equilíbrio, que é o exercício 9, que está na lista da FUVEST. Ele faz essa igualdade e pede para você demonstrar como que você chega à constante de equilíbrio, que é exatamente o que eu acabei de fazer. E depois ele pergunta qual que é o valor da constante de equilíbrio, sabendo que K2 é igual a 10 vezes K1. A B, eu acho que vale a pena resolver com vocês. A gente acabou de demonstrar que a constantezinha, a constante de equilíbrio, K de equilíbrio, ela é igual a K1 sobre K2. E que nesse caso, essa constante de equilíbrio, então, substituindo a informação, ela pode ser K1 dividido pelo K2, que eu sei que é 10 vezes K1. A hora que você olha para a equação, você percebe que ela tem uma igualdade, que K1 em cima é igual a K1 embaixo, e eu posso simplesmente escrever que isso é 1 sobre 10. Ou seja, isso equivale a 10 elevado a menos 1. Sendo essa a constante de equilíbrio nesse exemplo. Então, a ideia desses exercícios é vocês trabalharem o raciocínio que constrói a constante de equilíbrio. Tanto a 9 e a questão 8. Então, cuidado com essas duas questões. Agora, usando essa equação que eu acabei de deduzir com vocês, que é essa daqui, a constante de equilíbrio é a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Vocês vão perceber vários exercícios fáceis para resolver, como esse aqui que eu deixei embaixo. Vamos supor que você tenha uma equação como essa. Não entendi por que ele está... Ops, deu algum bug aqui, está com dupla equação, mas enfim. Você tem essa equação, CH4 mais H2O formando CO e 3H2. Como é que eu posso escrever a equação que retrata a constante de equilíbrio? Basta eu substituir os dados. Então, escrever a constante de equilíbrio é importante. Ó. Vai ser cobrado em alguns exercícios. Um dos produtos aí é o CO, monóxido de carbono. E ele está elevado ao coeficiente estequiométrico 1. O outro reagente seria o hidrogênio, H2. E ele está elevado a 3, ou seja, o coeficiente estequiométrico elevado a 3. Aqui o A seria CH4, elevado também a 1, pois só tem um CH4. E o último seria o B, H2O, que também não tem nenhum número a não ser o número 1. Esta é uma dos treinos que vocês precisam fazer. Escrever a constante de equilíbrio. Lembrando que na constante de equilíbrio, assim como na lei da cinética, só entra concentrações de coisas aquosas ou gases. Não entra sólido e não entra a água quando ela está no líquido, quando ela está no meio de toda a equação, como um solvente. Nesse caso, ela faz parte da reação, está gasosa. Então, esta equação é importante vocês saberem escrever. Essa equação, ela retrata a concentração de cada um dos componentes. E supondo que nesta equação que eu estou mencionando para vocês aqui, química, tudo foi feito a 2 litros, numa temperatura constante,
com essa quantidade de matéria, de 4 mols de metano, 4 mols de água, 6 mols de CO e 2 mols de H2, nós precisamos primeiramente calcular a concentração. Então aqui eu estou fornecendo apenas, tirando o colchete, por quê? Porque eu estou falando quanto tem de cada um dos componentes. Então como é que eu calculo a concentração do CH4? Seria 2 mols dividido por 2 litros. Isso vai dar 1 mol por litro. E esse cálculo tem que ser efetuado em todos os outros participantes aqui da equação. H2O, que tem 4 mols dividido por 2 litros. Portanto, isso vai dar 2 mol por litro. O CO, que tem 6 mols. Portanto, a concentração do CO, que vai ser igual a 6 mol dividido a 6 mols. 6 mols dividido por 2 litros, isso vai dar 3 mol por litro. E por fim o H2, concentração do H2 igual a 2 mol dividido por 2 litros, isso dando 1 mol por litro. Para que eu possa jogar todos esses dados na constante de equilíbrio. Então, esse passo de dividir valor por valor é importante para chegar finalmente na resolução. Então, vamos lá. Constante de equilíbrio será igual. Quem que é o primeiro? É o CO. O CO está com 3 mol por litro. Depois, nós temos o H2, que está com 1 mol por litro. E ele está elevado ainda ao cubo. Tudo isso tem que estar dividido por metano, que tem 1 mol por litro, e multiplica o H2O, que está com 2 mol por litro. Olha só. Olha para a equação aqui que eu representei. E olha para a fórmula da equação. CO eu troquei por 3, porque vale 3 mol por litro. H2 eu troquei por 1, porque é 1 mol por litro. CH4 tem 1 mol por litro. E a água tem 2 mol por litro. Troquei. Esses dados normalmente são fornecidos no enunciado. É fácil, é só você ler que ele vai te dar os dados, é só substituir. O problema é quando você tem que calcular a concentração de todos os termos da equação e jogar na constante de equilíbrio. Esse exercício aqui ele vai aparecer bastante na lista. Então, memorizem bastante essa resolução para que fique fácil. É só você jogar os dados na constante de equilíbrio, mas você que vai ter que escrever a constante de equilíbrio, colocando sempre produtos dividido por reagentes. E não se esqueça dos coeficientes estequiométricos. Bom, feito isso, é só fazer a continha. 3 vezes 1 ao quadrado, aliás, 3 vezes 1 ao cubo, dividido por 1 vezes 2. Isso é tranquilo, isso vai dar 3, já que 3 vezes 1 ao cubo vai dar 3, dividido por 2, que dá 1,5. Nesse exemplo que eu estou fazendo com vocês. E esse vai ser o valor da constante de equilíbrio. Então, por enquanto, nós temos aqui dados, né, essas concentrações são aquelas concentrações que ficaram estáveis depois de um certo tempo. Todas elas eu calculei nesse exemplo. Não tem um gráfico aqui mostrando isso. Mas essas concentrações todas estáveis, elas retratam um número. E esse número é como se fosse um RG, é uma característica particular desta equação nessa temperatura. Levando toda em consideração a energia de ativação, as constantes cinéticas e o equilíbrio dinâmico, eu tenho um número que representa aquela equação naquela circunstância. Procurem fazer a lista e tirar as dúvidas, porque essa matéria ela cai muito em vestibular, bastante, é fácil quando aparece em teste. O problema é quando ela aparece em questões escritas. O treino vai fazer vocês compreenderem melhor. Por isso eu espero vocês mandarem as dúvidas, beleza? Valeu, gente, até a próxima.